O tema de hoje é: nunca serei um desigrejado. Nunca serei um desigrejado. 1 João, capítulo 4, versículo 7. 1 João, capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Versículo 11 agora. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Versículo 20 agora. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, lê em voz alta agora, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Feche os teus olhos. Pai, apresentamos a Ti esta palavra, e eu peço a Deus que o Senhor use a minha vida conforme a Tua graça e o Teu amor, falando, Deus, a cada coração, para aqueles que estão aqui hoje, nesta noite, aqueles que vão ouvir pelo YouTube, nessa ministração. Fale, Senhor, com a nossa vida, agora nos transformando com o Teu Evangelho transformador. Venha com a Tua glória e com o Teu Espírito agora tocando aonde eu sozinho não consigo tocar, Senhor. O Senhor tem liberdade neste culto. Venha com a Tua presença agora. Nós Te chamamos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode sentar, por favor. Na verdade, eu tenho certeza que foi Deus que me deu esse tema, pelo número de testemunhos que eu já ouvi depois do culto da manhã e de confirmações que apareceram durante o dia. Eu tenho certeza que Deus vai falar com muitos aqui, inclusive com quem acha que Deus não vai falar. Deus sempre tem algo para falar no nosso coração e hoje não vai ser diferente, eu tenho certeza. Nós lemos aqui o apóstolo João dizendo o seguinte, que existe um amor. E esse amor que ele fala aqui nesse trecho é o amor filéu. Sabe que na Bíblia tem vários tipos de amor, né? Tem o amor ágape, que é o amor incondicional. Tem o amor eros, que é o amor sexual e sentimental entre marido e mulher. Tem o amor estergo, que é o amor fraternal entre amigos e familiares. E tem o amor filéu, ou amor filos. Esse amor filéu ou filos é o amor entre amigos, entre irmãos. É o amor em que sentimos com as pessoas que estão do nosso lado, com os nossos vizinhos, pessoas que vivem ao nosso redor, colegas de trabalho, colegas de faculdade, de escola. É esse amor aqui que o apóstolo João está falando, aqui nessa carta que ele envia para as igrejas. E é engraçado a gente ver que Deus faz com que a igreja seja um laço de amizade, de comunhão. Igreja que não tem comunhão não é uma igreja saudável. Igrejas que têm um ajuntamento de pessoas, mas não tem comunhão entre as pessoas, não é uma igreja saudável. Nós podemos ser uma igreja reunida e não ser uma igreja unida. A diferença entre ser uma igreja reunida e ter realmente unidade entre as pessoas. Nós já usamos aqui vários exemplos, mas eu acho que o melhor exemplo de falar sobre unidade é o purê de batatas. Porque podemos ser uma igreja que é um saco de batatas, um monte de batatonas juntas, mas quando você abre o saco, cada uma para o seu canto, cada um no seu quadrado, como diz aquele louvor, ado a ado, cada um no seu quadrado. Agora existem igrejas que são purês de batata, batatas que sofreram um processo de descascar, de cozinhar, de amolecer, de esmagar, e aí se juntam com outras ovelhas, se tornando assim uma só carne, se eu posso dizer assim, um só corpo como o corpo de Cristo aqui como igreja. Jesus e a palavra dele
é clara em usar alguns termos como uma família. Por exemplo, em Gálatas capítulo 6, versículo 10, fala que a igreja é a família da fé, comparando uma igreja com uma família, não de sangue, mas da fé. Os maiores mandamentos que Jesus nos deixou é amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu coração, o seu entendimento e toda a sua alma. E qual o segundo maior mandamento? Amar ao próximo como a ti mesmo. Está em Marcos 12, 31. Amar o próximo como a ti mesmo. Mas Jesus vem e dá um plus nesse mandamento. Não, esse mandamento não vai ficar só assim, não. Amar o próximo como a ti mesmo. Porque há pessoas que não se amam. Há ou não há pessoas que não se amam? Então, se eu tenho que amar o próximo como eu amo a mim mesmo, eu não me amo. Então, como é que vai ser o parâmetro para amar o próximo? Isso, como é que uma pessoa não se ama? Ué, ela não se ama quando ela se autodestrói, se autoflagela, se vicia, se droga, se prostitui, se afasta de Deus. A pessoa nem se ama, como é que ela vai amar o próximo? Então Jesus vem em João 13, 34 e diz assim na palavra dele: novo mandamento vos dou. Presta atenção. Novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, como eu vos amei. Aí há muita diferença entre amar o próximo como a nós mesmos, ou amar o próximo como Cristo amou o próximo. Como que Cristo amou o próximo? Dando a vida por eles. 1 João 3,16, o texto diz assim, aqui está até fácil, né? 1 João 3,16 diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos nossos irmãos. Eu só quis mostrar para vocês que é necessário, para vivermos um cristianismo verdadeiro, amar o próximo. Não existe cristianismo em que não haja amor com o irmão. Não existe cristianismo que não haja amor com outras pessoas. Se você é cristão e não gosta de pessoas, tem alguma coisa errada. Você precisa orar por transformação. Há pessoas que querem sentar na igreja e ficar longe de todo mundo. Aliás, essa cadeira é minha, põe uma bolsa aqui, põe outra bolsa ali, põe uma carteira aqui, põe o pé ali para ninguém sentar, para eu ficar sozinho. E esse negócio de virar para o teu irmão do seu lado e diga para ele: não faça comigo, que eu não gosto de falar com o meu irmão do meu lado. Não fale, que negócio chato, meu. Há pessoas que não querem, porque na verdade não amam o irmão. Mas a palavra que nós lemos diz o seguinte: que não tem como eu amar a Deus, a quem eu não vejo, se eu não amo o meu irmão que eu vejo. É incoerente uma pessoa dizer assim: não, eu amo a Deus, mas não amo pessoas. Bispo, o que tem a ver essa introdução com o tema desigrejados? Nunca serei um desigrejado. É porque há pessoas que dizem assim: eu amo a Deus, mas não amo a sua igreja. Eu amo o noivo, mas não amo a noiva. Tem coerência isso? Eu ia dizer o seguinte: olha, o noivo é bem-vindo, mas a noiva não. Quem é aqui que é casado, alguém fala para você assim: você pode vir, mas o seu cônjuge não. Você é bem-vindo, eu amo você, mas não amo o seu cônjuge. O que você vai falar? Então você não me ama também, você está fora do meu rol de... Se você não recebe a minha noiva ou o meu noivo, e você quer me receber? Não. Para me receber, você tem que me receber por completo. Da mesma forma, alguns dizem assim: eu amo a Deus, mas não vou na sua casa. Eu amo o Senhor, mas não amo estar na casa dEle. Não amo os meus irmãos. É incoerente. Não tem como uma pessoa dizer que ama a Deus, mas não ama a sua igreja, o seu corpo. É como se dissesse assim: eu amo a cabeça, mas não amo o corpo. Você imagina o casal com a pastora Vanessa diz assim: amor, do pescoço para cima eu te amo, do pescoço para baixo eu não gosto muito. É o que fazemos quando falamos isso para Deus: Senhor, amamos o cabeça da igreja que é Cristo, odiamos o seu corpo. Aliás, aquela cambada de crente que não presta, aquele povinho.
E há pessoas então cansadas de igreja, desviadas da igreja, desigrejados. E você não imagina o número de pessoas que crescem, dizendo que não precisam ir para a igreja para ser crentes. Aliás, eu posso ser crente na minha própria casa, eu posso servir a Deus na minha família. Aliás, eu sou a igreja. Não, você não é a igreja. Igreja vem da palavra eclesia, e eclesia quer dizer reunião, quer dizer assembleia. Não tem como eu falar assim, eu sou reunião. Não, eu não sou reunião. Nós juntos somos a igreja, e nós juntos somos a reunião. Cresce o número de desigrejados, e eu vou dizer os problemas, e por que cresce isso, e talvez você está vindo aqui para ouvir essa palavra, Deus te trouxe aqui, para ouvir essa palavra, porque essa palavra é para mim e para você, preste atenção. Primeiro, por que as pessoas não conseguem ser igrejados, e são desigrejados? Primeiro porque as pessoas têm problemas de submissão. As pessoas não conseguem ser submissas a outras pessoas. Para fazer parte de uma igreja tem que ter humildade, irmão. Tem que ter humildade. Para estar debaixo de autoridades, para estar debaixo de pessoas, muitas vezes, diferentes de você. De obedecer a uma pessoa que aparentemente para você ela é inferior a você. O arrogante não consegue fazer parte de uma igreja. Aliás, esses ficam pulando de galho em galho e dizem assim, essa igreja não presta, vai para outra, essa também não presta, vai para outra. Nenhuma igreja presta para ele. E na verdade o problema é ele, que é arrogante, é pretensioso, presunçoso, ele é uma pessoa que não tem humildade, não consegue servir os irmãos. De manhã eu toquei no louvor, eu ainda disse o seguinte, né? Quando eu estou no louvor, eu sou aquele que toca o violão, ou o baixo, ou qualquer outra coisa que estou tocando às vezes. Eu sou submisso à liderança do louvor, eu não escolho louvor, eu não escolho ministro, eu não escolho a ordem da música, porque se eu fosse escolher eu trocava essa ordem que ficou tudo bagunçado. Né? Vem cá. Mas eu estou lá, quieto, tocando. Qual é o tom que você quer? Eu vou tocar no tom que você quer. Por quê? Porque eu sou submisso à autoridade de outra pessoa que lidera. Há pessoas que nunca vão conseguir ser igrejados e ser da igreja e pertencer a uma igreja, porque não são submissos e querem ser caciques. E tem muito cacique na igreja, quer mandar. E uma igreja não é feita de cacique. Uma igreja não é feita daqueles que mandam. Aliás, quem manda aqui é Jesus Cristo, que é o cabeça. E o resto é corpo. Aleluia. Se você quer mandar demais, irmãos, tem que entender o seguinte, olha. Tirando o cabeça que manda, o resto é corpo. O resto é corpo. As pessoas também não conseguem ser igrejadas e fazer parte de igrejas, muitas vezes. E aí eu tenho que dar meu braço a torcer. Às vezes o problema não é a pessoa. A pessoa ela é uma pessoa humilde, ela não é presunçosa, ela não é pretensiosa. Ela não é uma pessoa arrogante. O problema, às vezes, é a igreja mesmo. E eu tenho que concordar, irmãos. Tem igreja que não é fácil. Eu tenho que dar o braço a torcer. Porque em vez da igreja ser o reino de Deus na terra, é o reino pessoal de um líder religioso que está montando o seu negócio próprio. Até usando como nepotismo a sua própria família para construir o seu próprio império. E não está preocupado com a cruz, com a salvação, com o amor, com a graça, com o perdão, com o evangelho puro e genuíno. Ele está preocupado com a arrecadação. Uma igreja que deveria ser um lugar de distribuição de recursos, passa a ser um lugar de arrecadação de recursos. Uma igreja que deveria ser o meio de bênçãos para outras pessoas, ela acaba sendo o fim da bênção. Em vez dela ser o meio e o canal de distribuição, ela usa todos os recursos para que supram ela e ela seja abastecida e as pessoas esfoladas e extorquidas. Então a gente vê pessoas que estão frequentando igrejas que não são igrejas. Se enquadraria muito bem aquele slogan, pequenas igrejas, grandes negócios. Porque a pessoa não deu certo na marcenaria, não deu certo na serralheria, não deu certo na padaria, não deu certo
na oficina, borracharia. Aí ele fala, bom, já tem nada, acho que eu vou montar uma igreja. Quem sabe tem uns bobos lá que vai dar o dízimo e a oferta e vai, encher meu bolso, eu vou comprar meu carro novo. E para alguns ministério virou carreira da fé, carreira profissional. Estou subindo na vida, eu comecei como diácono, já estou no patamar de bispo. Ah, meu Deus, é isso que é o Evangelho do Senhor? É isso que é a igreja de Jesus Cristo? Infelizmente, algumas delas se tornaram isso. E pessoas se decepcionaram demais com igrejas. Aliás, igrejas são feitas de pessoas. E como nosso problema é com pessoas, e pessoas são falhas, a gente se decepciona demais. Há pessoas que foram julgadas nas igrejas, discriminadas dentro da igreja, por uma situação, por um pecado, às vezes. Às vezes confessou um pecado no gabinete do pastor, foi até o gabinete do pastor, e achando que o pastor guardaria sigilo naquele confessionário, mas de repente, uma semana depois, toda a igreja estava sabendo já o que aconteceu. Triste decepção. Abriu a sua vida para um servo de Deus que expôs uma igreja que deveria ser um lugar de sigilo e um ambiente de discrição entre irmãos, se torna palco de exposição de pecadores. Às vezes não foi nem com o pastor, contou para o irmão da igreja e disse para ele assim, olha, eu preciso de... E desabafou, de repente todo mundo estava sabendo, e ele já não consegue mais se sentir bem dentro da igreja, porque viu que a sua vida foi exposta para todos os irmãos. Infelizmente, igreja é um lugar de pessoas, pessoas são falhas, como diz a Bruna Carla, sou humano, não consigo ser perfeito, e aí acontecem decepções. E aí você vai falar assim, tá vendo, bispo? Você falou aí, você falou tudo, você arrancou da minha boca tudo que eu queria falar, eu queria meter a boca e falar isso mesmo, é esse povinho mesmo, tá vendo? E é por isso que eu sou um desigrejado, para que eu preciso me submeter a um lugar desse? Por que eu tenho que ir? Eu poderia estar na praia agora, curtindo, vendo Fantástico. Eu poderia estar em algum lugar, agora eu vou ter que ficar vindo na igreja. Irmãos, todos esses argumentos que eu falei aqui para vocês, tudo isso que eu falei, que é plausível, são motivos sinceros e verdadeiros, não justifica você não participar de uma igreja genuína e verdadeira. Porque na mesma igreja que nós temos decepções e falhas, nós aprendemos sobre amor, perdão e graça. Aprendemos a perdoar, é assim que a gente aprende a perdoar. É quando alguém fere a gente. Se nunca ninguém te ferir, como é que você vai perdoar alguém? Eu sei perdoar. Mas você nunca foi ferido por ninguém? Como é? A gente só sabe que sabe perdoar a hora que a gente sofre. A gente mostra o nosso cristianismo de verdade. Por isso, gente, muitas igrejas são realmente lugares que machucam pessoas. E a Cal não está isento disso. Na Cal você não vai ter isso. Meu irmão, você está iludido. Só porque o bispo é lindo? Você acha? Você está iludido. Só porque, não, porque na Cal não, na Cal não. Cal não, Você acha que você não conhece esse irmão do seu lado, esse povinho que está do seu lado aí, ó. Viu, bispo? É isso aí, fala mesmo. Estou falando, está até explodindo aqui, ó. Fala, Jeová. Mesmo assim, irmãos, a Bíblia nos ensina a estarmos juntos. Juntos somos melhores. Abra em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. O maior problema das pessoas são as pessoas. John Stott falava assim, o coração do problema humano é o problema do coração humano. Bugou, né? O problema do coração humano é o coração do problema humano.
Perdão, é o problema do coração humano. Eita, baguncei. O coração do problema humano é o problema do coração humano. Deixa quieto, vai. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Hebreus 10, 25. O texto diz assim: deixe de congregar agora. O que diz a palavra de Deus? Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações. O que é admoestação? Correção, chamar a atenção. Façamos admoestações entre nós, e tanto mais quanto vedes que o dia, com letra maiúscula, se aproxima. Não deixe de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoeste uns aos outros, dizendo: cadê você que não veio na igreja? Que parou de congregar? Não deixe de congregar, porque o dia está se aproximando. E Jesus não vem buscar uma pessoa, Ele vem buscar a sua igreja, gloriosa e santa, que Ele comprou com o seu sangue na cruz do Calvário. Aleluia! Tudo isso que você talvez passou, se decepcionou, pode acontecer de novo. A Cal não está isenta disso. Tudo que você passou em igrejas e na igreja, porque reúne grupo de pessoas, e aquela fofoca, e aquele pastor ladrão, marqueteiro, profissional da fé, e aí você se decepcionou, e aí eu sei, são motivos, são plausíveis, mas todos esses fatos não mudam o que Deus fala, para nós não deixarmos de congregar. Em Atos 2,46, a igreja primitiva se reunia diariamente no templo e partia um pão de casa em casa. A igreja modelo da Bíblia não deixava de congregar. Naquela época lá, o povo era muito mais fácil do que hoje, bispo. É assim? Será que era mesmo? Então o que eu faço? Vou te dizer, irmãos. Ainda existe pessoas sérias fazendo a obra de Deus. Quando Elias sentiu que ficou sozinho, falou: mataram todo mundo à espada e eu fiquei só. O Senhor falou para ele: calma, ainda conservei 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Ainda tem gente fazendo coisa boa. Irmãos, tem muita igreja boa, irmãos. Tem muito pastor preocupado apenas com a salvação e o reino de Deus. Eu sei que às vezes o que parece na televisão, os escândalos, o que talvez você passou, isso tudo não representa toda a igreja de Jesus Cristo. Não coloca tudo no mesmo saco e diz assim: todo pastor é ladrão, toda igreja não presta, é tudo igual. Não é não, irmão. Não é não. Também não estou dizendo que a nossa igreja é a melhor, não falei nada disso. A gente também fica muito, muito pretensioso, muito arrogante. Eu sou da Cal, a igreja falha e cheio de defeitos e pecadores, inclusive vocês, né? Estou vendo tudo aí, um monte de pecador. Eu não, porque o primeiro pecador, a Graça foi embora para Aracaju e disse: ai bispo, e agora? Lá não tem Cal, o que eu faço? Monto uma Cal. Não tem como eu montar uma Cal em Aracaju. Não tem como eu ir, não tem jeito. Alguém aí em Aracaju está preocupado com o reino de Deus. Deve ter alguma Assembleia de Deus, alguma batista, alguma presbiteriana, sei lá, alguma metodista, que você vai ver um homem de Deus, que talvez não tenha o mesmo costume que a gente, que talvez não pregue da mesma forma, o louvor é um pouco diferente, pode ser, mas vai falar da palavra de Deus. Ainda há pessoas com intimidade com o Espírito Santo e que querem saber do evangelho puro e genuíno. Aleluia. Ainda há pessoas assim. A vida do desigrejado é muito triste. Porque o desigrejado, ele é uma pessoa sem vida espiritual, fria na fé. Como é que você prova isso? Olha, Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir,
e o ouvir da palavra de Deus. A pessoa não ouve, ela não tem fé. Então ela é fraca na fé. E alguns dizem o seguinte: não, eu não vou para a igreja, mas eu faço meu culto familiar. Não faz nada, irmão, larga de ser mentiroso, não faz. Ah, eu vou, mas eu não vou, mas eu oro lá, não ora nada. Vem para se alimentar, aí eu posso me alimentar com a Bíblia, porque eu leio a Bíblia. Não leio a Bíblia não, é mentira. Os desigrejados dizem o seguinte: não, eu assisto cultos pela internet. Seja sincero comigo, irmão. É a mesma coisa você estar aqui do que você que está aí pelo YouTube assistindo? Se você é um cristão que congrega pelo YouTube, procure uma igreja de verdade. Procure uma igreja de verdade. Faça parte de uma congregação. Não deixe de congregar como é costume de alguns. Não deixe de congregar como é costume de alguns. Não, mas eu estou fazendo evangelho. Será que está conseguindo? Será que você está evangelizando mesmo, igual uma igreja estruturada está evangelizando? Então não existe isso, irmãos. Não existe isso. Há pessoas que são verdadeiros mendigos da fé, que não têm casa, sem teto. É o MST da fé. Essa foi nova, essa revelação veio do céu. Pessoas que não têm teto. É engraçado, você fala assim: de qual igreja você é? Da igreja de Jesus Cristo. Não preciso de placa. Eu sei, irmão, larga de ser religioso. Eu sei que não tem placa que vai para o céu. Eu sei que a gente hoje tem que ser estruturado para poder alugar um salão, para poder pagar os impostos direitinho. Agora, você vê que essa história, não, eu sou da igreja universal, não universal do reino de Deus, mas a universal, a igreja católica, a igreja invisível de Jesus Cristo. Eu sei, irmão. Mas qual igreja você é? Eu sou da Assembleia de Deus. E você? Eu sou da Batista. E você? Eu sou da Presbiteriana. E você? Eu sou da... eu ia falar uma que não era igreja. Sou da Cal. Eu sou... Então, você tem que ter um teto. Não dá para ficar sem teto. Por que eu nunca seria um desigrejado? Vou te falar, irmão. Porque nesse lugar aqui eu sou alimentado. O salmista diz assim no Salmo 23, e habitarei na casa do Senhor por muitos dias. Por quê? Porque nesse lugar eu me fortaleço. Quantos de nós que entramos aqui às vezes cabisbaixo e com problemas sérios, e que a palavra vem e nos renova? É ou não é verdade? Quando você vem e fala assim: poxa, às vezes eu nem queria ir, mas você chega aqui e a palavra fala com você, e você sai daqui fortalecido, e ninguém abandona pasto, irmão. Ninguém abandona pasto. É muito bom, porque quando tem rebanhos que ouvem a voz do seu pastor, e como o pastor guia as ovelhas para pastos verdejantes, e guia as ovelhas para comerem e se alimentarem, as ovelhas seguem a voz do pastor. Há rebanhos que tem que usar cães. Você já viu? Existem aqueles cães tipo de caça, que já são treinados, que guiam até manadas de búfalos. Eu estava falando com meu cunhado ontem sobre isso, e ele dizia o seguinte: os cachorros mordem o calcanhar dos búfalos, e depois que já mordeu um pouquinho, o búfalo já sabe. Então ele só late, o búfalo já afasta, e aí vai cercando, aí tem uma conta, para cada 1000 búfalos, alguns cães, que consegue, para cada 1000 búfalos, 2 cães, não sei o que, eles vão conseguir, e eles vão levando a manada de búfalo até onde eles quiserem. Então, existem igrejas que têm pastores, que têm alimento, que têm pasto, aí ninguém vai sair da igreja. Tem alimento, eu vou para um lugar que me alimenta, eu vou para um lugar que me fortalece, eu vou para um lugar que prega o evangelho, eu saio fortalecido pelo evangelho do Senhor. Agora tem igrejas que colocam cerca. E como a gente gosta de pular cerca, né, irmão? Não adianta colocar cerca. Não adianta colocar cerca. Tem uma irmã que está aqui hoje, sexta-feira ela me chamou e falou assim: bispo, eu vou para o encontro de tal igreja, tal. Eu posso ir? Eu falei: pode. Ô bispo, mas você não tem medo de perder a ovelha não, se ela for visitar outra igreja? Não, não tenho medo não de perder, porque aqui não tem cerca, irmão. Você não é obrigado a ficar na cal. Acho que você só fica aqui porque tem pasto. Porque se tivesse cerca, você ia pular a cerca rapidinho.
Mas eu vou colocar uma cerca, porque tem igrejas que são, é a teologia do medo, né? Se você se desviar daqui, o capiroto vai pegar você. Se você sair da cobertura, o diabo puxa o seu tapete. Sai da cobertura para você ver. Quem estiver debaixo da minha cobertura está... vá, meu irmão, vai. Que é isso? Que é isso? Não. Então, você não está aqui por medo. Aliás, eu vou repetir o que eu falei de manhã. Se talvez você não está gostando da Cal, e você não gosta da Cal, você procure uma igreja séria que pregue a palavra de Jesus e vá congregar, fale conosco. E diga assim, bispo, eu preciso mudar de igreja, eu preciso ir para tal lugar. Eu quero ir para lá porque eu estou me sentindo bem lá, eu vou abençoar você, só não quero perder a tua amizade. Vou ficar triste por você não estar com a gente aqui. Mas, eu não sou dono das ovelhas. Aliás, irmãos, quando Pedro foi falar com Jesus, e Jesus com Pedro, ele falou assim, Pedro, tu me amas? Ele disse, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus falou, então apacenta as minhas ovelhas, minhas, que pertencem a Jesus. Foi Ele que comprou, as ovelhas é dele. Não fazemos discípulos para mim e para ninguém aqui, fazemos discípulos para o Senhor. Esse reino não é nosso, esse reino é do Senhor Jesus, é dele. Você não é minha propriedade. Eu não carimbei você com o rei, como o rei do gado, com um Czinho, Cal. Amém, querido? Segundo, sabe por que eu não sou desigrejado? Porque eu não abandono uma família. O lugar que eu mais gosto de pregar é aqui. Eu prego em várias igrejas, mas o lugar que eu mais gosto de pregar é na Cal. E como é bom ter uma família. Eu falei sobre os mendigos da fé. Geralmente a pessoa, ela é um mendigo na rua, porque eles não têm família. Você vai falar com uma pessoa assim, por que você não vai para casa? Ele fala, não tenho casa. Eu não tenho família. Alguns, você pergunta, diz assim, você tem família? Ele fala, tenho. Por que você não volta para lá? Ele fala, não, eu e a minha família, não bate. Não é triste quando uma pessoa abandona a casa? Você já viu assim, quando o marido sai e fala, o marido fala, vou abandonar minha casa, minha esposa, meus filhos. Não é triste isso? E por que será que na igreja é diferente? Quando uma pessoa abandona a família dela. A família da fé, irmão. Família da fé, eu falei de manhã, que é tão maravilhoso, que eu me sinto tão seguro com vocês. Por exemplo, eu sei que eu nunca vou passar fome aqui nessa igreja, nunca. Porque é só eu, sei lá, pegar o telefone e falar, Dona Lourdes, põe água no feijão aí, Dona Lourdes. A dona fala, pode vir, bispo, tem um bife aqui para mim. Né? Faz uma marmita aí. Né? Eu acho que a minha família aqui nunca vai passar fome. Eu acho que se eu ligar para qualquer um de vocês, você reparte pão comigo. Quem aqui faria isso? Levanta a mão que eu estou vendo de verdade. Não é? Família. Eu tenho segurança. Irmão, se você faz parte dessa igreja mesmo, pode estar seguro que você nunca vai passar fome. Não quer dizer que vai pagar suas contas. Mas eu duvido que você que faz parte de um pequeno grupo, você está sem nada em casa, você não tem condição nenhuma. Eu duvido que se você chegar para o seu líder de gruda e dizer assim para ele, líder, zerou lá em casa. A geladeira, o vento levou. Não tenho nada, eu duvido que os nossos líderes aqui da igreja não vão promover entre a própria comunidade ali do gruda, um dá 10, um dá um bife, um faz uma compra, pega uma cesta na igreja. Eu duvido que você não é suprido aqui nessa igreja. Igreja, família, como que eu vou me afastar de um lugar desse? Para viver sozinho? Não. Estamos numa família da fé, nós cantamos aquele louvor sempre, uma família sem qualquer falsidade, eu não sei, vivendo a verdade, expressando. Mas até na família é assim, isso é muito verdadeiro, eu estou falando a verdade, irmão. É bom ou não é bom ter família? A Rosângela está aqui, posso falar, Rosângela, o que aconteceu no cemitério, se me permite?
A irmã da Rosângela já está com o Senhor, a Dagmar. Nós fizemos o velório e o enterro dela na quinta-feira, né? Estamos confortados porque o Espírito Santo é maravilhoso demais. Mas foi um negócio muito legal o que a Rosângela falou. Ela disse assim: bispo, a minha família é pequena demais. Tem eu, minha mãe, que está aqui, meus 2 irmãos já morreram, né? A Dagmar e o outro irmão. E minha prima ali e tal, nós somos em pouco, mais uns 2 ali que são amigos meus que me ganharam para Jesus. Acabou. Mas olha aqui agora quanta gente tem nesse velório aqui da minha família da fé. Não foi, Rô, que você falou? Ah, irmãos, ter pessoas que nos amparam nas horas mais difíceis da nossa vida é um motivo muito sincero para não ser um desigrejado. Já sei que você vai falar também: bispo, quando eu mais precisei, não me ajudaram, decepcionei. Eu sei, a gente cobra demais das pessoas, sabe, irmãos? A gente exige demais, a gente diz assim: ninguém me visita, ninguém me ama, ninguém me liga. Ó vida, ó céu, ó azar. Não é? Aí, geralmente, pessoal, essas pessoas que reclamam que não recebem visita de ninguém, nunca visitaram uma pessoa. Engraçado, cara. As pessoas que dizem assim: ninguém me liga, não liga para nenhuma pessoa. Ou seja, exigem dos outros o que a pessoa mesma não consegue fazer, não é? Uma igreja é lugar de pessoas de coração limpo. Pessoas que vão ver e vão sofrer decepções com os irmãos, com falhas, se sentir às vezes um pouco abandonado mesmo no meio de algumas pessoas, e mesmo assim ter um coração limpo, de saber que uma família não se abandona. A Bíblia usa termos como família, como irmãos. Irmãos, é uma irmandade. Aliás, Provérbios fala que há amigos, Provérbio 18, 14. Há amigos, 18, 24, se não me engano, mais chegados que irmãos. Há amigos tão verdadeiros. Existe na igreja, irmão, amizades verdadeiras, existe. Procure pessoas amadurecidas na congregação que você pode conversar, se relacionar. Alguns ainda estão em processo de amadurecimento. Alguns já estão amadurecidos. Que você pode conversar, que você pode fazer alianças de oração, que você pode se abrir. É maravilhoso estar numa igreja, é por isso que eu nunca vou ser um desigrejado. Eu nunca vou ser um desigrejado porque juntos somos melhores. Melhor serem 2 do que 1, que quando um cair, o outro levanta. Aleluia. Quando um cai, o outro levanta. Você está rodeado de pessoas que podem te ajudar a levantar. Não é para você se acomodar também, né? Que há alguns sanguessugas da fé também. Aleluia, a igreja falou que vai pagar minhas contas. Quando acabar minha comida, eu já falo para o meu líder: líder, acabou a comida, prepara alguma coisa aí, viu? Não é assim não. Nós sabemos, aqueles que trabalham mesmo, são trabalhadores, são honestos, estão passando por dificuldade, e a igreja vai ajudar essas pessoas sim, vai ajudar. Com o dízimo da igreja, com a oferta da igreja, com a mobilização de pessoas, nós fazemos isso semanalmente aqui na igreja. Com várias pessoas. Acabou o culto quinta-feira, uma pessoa veio e disse assim: eu quero fralda para o meu filho. Você até desconfiou assim, falou: será que é, será que não é? Bom, o nosso papel como cristão é dar esmola, Mateus capítulo 6. É ajudar. Aí se ele, não sei o que ele vai fazer depois. Ele pode até vender, a gente até usou o recurso de abrir o pacote para poder não trocar e vender por dinheiro, alguma coisa. Mas o nosso papel é fazer o quê? Uma pessoa vem e diz assim: o meu filho está sem fralda, e agora? Uma igreja de verdade não vai deixar uma criança sem fralda. Faça parte da igreja de Jesus Cristo, não seja o problemático da igreja. Não seja aquele que só vê problemas, veja aquilo que tem de solução neste lugar.
Quantas portas de emprego se abriram aqui entre irmãos aqui. Quantas coisas maravilhosas nós já vivemos juntos. Não deixe de congregar por nada. O diabo quer roubar de você a comunhão com os seus irmãos. Uma coisa preciosa que Deus te deu. Uma igreja. Deus te deu uma igreja. Presente maravilhoso do Senhor. Para você fazer parte, não deixar de congregar em nenhum momento. Vamos orar agora ao Senhor. Fique em pé, por favor. Aleluia. Ah, meu Deus. Ah, Bi, sabe o que é? É que na igreja, algumas pessoas assim, elas se santificam muito. E vem na igreja pessoas que não estão preocupadas com santidade. Aí dizem assim, puxa, eu me purifico, me santifico, me guardo, olha esse outro, é por isso que eu não vou na igreja, porque tem um monte de hipócrita na igreja. Eu sei, irmãos, às vezes você tem problema com pecadores, né? E é complicado ter problema com pecadores. Aliás, eu acho que Davi dificilmente seria um pastor de algumas das igrejas de hoje em dia. Ou pelo menos um salmista. Você imagina Davi chegar aqui hoje para mim e dizer assim, oi bispo, tudo bem? Oi, qual que é o seu nome, irmãozinho? Davi. Oi, Davi. Olha, deixa eu te contar a minha história. Pode contar, estou aqui para te ouvir. Eu olhei para a vizinha, que era casada. Transei com ela. Adulterei com ela. Ela engravidou. A hora que eu vi que ela engravidou, eu mandei matar o marido dela. Depois que ele morreu, eu tomei ela por esposa. Está aqui, ó, Batseba. Posso ser salmista no teu altar aí, na igreja? Posso tocar com a minha harpa? Veja, irmão. Presta atenção. Falando uma história real. Davi, adúltero e, como é que fala? Aquele que mandou matar. Não é? O vizinho dele que estava guerreando por ele. Certo? Agora ele vem na sua igreja e diz assim, posso tocar no louvor? Eu toco bem a harpa, inclusive quando eu toco os demônios saem. E aí? Não, adúlteros nós não aceitamos. Não estou dando aval para o pecado aqui. Estou dizendo que nós temos problemas com pecadores. A gente fala, não, porque Davi falou, e Davi no seu salmo, e Davi é o adúltero, meu irmão. Davi é o assassino. O Salmo 90 é o Salmo de Moisés. Moisés é um assassino, Abraão era mentiroso, Pedro negou Jesus. Devia ser corintiano. Brincadeira. Não. Gente, você aceitaria? Então, a gente tem problemas com pecadores. E aí é por isso, tá vendo? Por isso que eu amo a Deus, mas não amo a igreja. Ah não, eu amo a igreja de Jesus Cristo. Jesus não se entregou por uma igreja perfeita. Jesus se entregou por uma igreja imperfeita. E eu faço parte dela como um pecador também. Aleluia.